Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos meditar hoje no texto bíblico que é muito conhecido da igreja, muito conhecido dos irmãos, do verso 42 até o verso de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 42 até o verso de número 47. Atos, capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. Diz assim a palavra do nosso Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai bendito, nós bendizemos ao Teu nome, que é grandioso, o motivo pelo qual hoje nós nos reunimos aqui, uma data que também é celebrado o Dia dos Pais, a quem somos gratos ao Senhor pelos pais que temos, pelas famílias em que o Senhor concedeu a graça de poderem desfrutar da bênção do Evangelho e aqui estando unidas. Pedimos que o Senhor, através do Teu servo, ó Deus, fale ao coração da Tua igreja e coloque a Tua palavra sobre os nossos corações, a fim de que possamos temer ao Seu nome, louvar ao Senhor e viver para o louvor da Tua glória. Amém. O pastor mencionou agora há pouco sobre o aniversário de 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse trabalho que vem atravessando épocas, não é? Uma grande quantidade de igrejas já foram espalhadas pelo Brasil inteiro. Começa com um dos missionários que foi evangelizado, que foi doutrinado e que foi enviado para o Brasil. Mas muito antes do pastor Ashbel Green Simonton, junto com Blackford e Schneider, que foram os 3 missionários que chegaram no Brasil, despontando ali na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, nós vemos as sementes da Igreja Presbiteriana no Brasil sendo lançadas através dos missionários chamados huguenotes. Eram missionários que tinham uma linha reformada, uma teologia calvinista, que vieram para o Brasil e que foram responsáveis, quando chegaram no Brasil, por volta do século XVI, bem quando o Brasil estava sendo descoberto. Ali eles trouxeram a palavra do Senhor, lançaram as sementes do calvinismo, da Igreja de Cristo, com uma perspectiva reformada, e deram origem a uma das confissões que é mais antiga do que a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Fé de Guanabara, com alguns missionários franceses que tomaram a grande responsabilidade de confessar a sua fé, a sua teologia, e a partir daquele momento as sementes foram plantadas. Passa-se os séculos e agora em 1859 nasce a Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que é importante, um momento como esse, na leitura de um texto como esse que nós lemos, ressaltar esse fator histórico? Porque é exatamente o que esse texto bíblico nos aponta sobre o que é a igreja, como a igreja vive e qual é o impacto que essa igreja causa nas famílias, na sociedade e no reino do Senhor. O apóstolo Paulo, o evangelista Lucas, que traz a narrativa de Atos capítulo 2,
bem como todo esse compêndio de Atos, assim como o Evangelho de Lucas, vai nos mostrar de forma muito detalhada de como essa igreja vivia nos seus primórdios, qual era a natureza do comportamento desses irmãos, o que eles faziam, qual eram os seus objetivos. Logo que nós observamos o início desse tratado, o segundo tratado de Lucas, quando ele escreve a Teófilo, e ele faz de uma forma muito magnífica, porque ele toma nota, por ser historiador também, conhecido como médico da alma dos homens, porque escrevia de forma muito tocante ao coração. Ele destaca que Cristo havia sido assunto aos céus, mas não havia deixado sua igreja órfã, desamparada, desesperada, inclusive como aqueles discípulos no caminho do Emaús se encontraram certa feita. Não, Cristo foi aos céus, mas assim que Cristo é assunto aos céus, ele deixa a promessa para os seus discípulos, para os apóstolos imediatos ali, prometendo que ele vai, mas vem outro no seu lugar. Isso não quer dizer que a era do Espírito Santo começa quando o evento de Pentecostes se instala. Pelo contrário, o Espírito Santo do Senhor, ele vem agindo muito antes da efusão, daquele momento onde muitas pessoas ouviram o Evangelho. Ele age já desde o início da criação. Ele é o grande arquiteto da criação, porque Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas, e o Espírito Santo dava forma àquilo que Deus estava criando, a terra. Por isso que logo no início do livro, nas origens, é falado que o Espírito pairava sobre as águas. Um grande teólogo chamado Sinclair Ferguson, ele diz que esse termo usado no hebraico, pairar sobre as águas, quer dizer que ele estava dando forma àquilo que Deus havia criado. Então o Espírito Santo ele vai sendo usado na igreja, no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Mas há um marco muito histórico aqui no início da igreja primitiva. É quando o Espírito Santo de Deus vem e traz aquele grande evento onde muitas almas foram colhidas para o Evangelho. Logo que termina o capítulo 1, Lucas vai mencionar a grande pregação de Pedro como sendo a arma ou o instrumento fundamental pelo qual o Evangelho está sendo propagado naquela circunstância. Esse tratado de Atos vai reunir um dos mais poderosos sermões, se é que podemos chamar, da época em que a igreja nasce, porque Lucas faz questão de mencionar 2 sermões de Pedro, em que em 2 pregações mais de 7.000 almas são rendidas ao Evangelho do Senhor, são trazidas para a igreja, fora os outros sermões que o apóstolo Paulo prega. Então aqui nós vemos como a igreja está vivendo nos seus primórdios. Hoje nós temos definições para tudo, até redefinir aquilo que é bíblico, da mesma forma como nós sabemos que a família ela não é definida pelos padrões da sociologia, ela não pode ser definida pelos padrões de ideologias. A família ela é definida, assim como o Estado, o governo também é definido pela Escritura. A igreja também tem sua definição, sua natureza, seu propósito, sua ordem e seu poder mediante a Escritura. Então, diante dessa miscelânea, onde as pessoas vêm à igreja a qualquer preço, de qualquer forma, nas suas mais diversas especulações em considerar a igreja como qualquer coisa, não, a igreja de Cristo ela é estabelecida e a palavra de Deus vai nos ensinar que características apontam para a igreja genuína, quais são os sinais de que aquela igreja ela é de fato uma igreja verdadeira. E nesse texto nós vamos observar pelo menos algumas dessas características, evidentemente não todas as características ou as marcas que definem a igreja, uma igreja saudável, uma igreja de fato cristã, mas nós vamos observar algumas delas. Você observa que no verso 42 existe uma conjunção que faz uma dobradiça com o que está sendo dito antes, ligando o que havia sido dito antes, quando os 3.000 convertidos estão sendo postos ao batismo. Aí agora Lucas vai registrar de como esse povo que foi batizado, esse povo que não só professa a fé de uma forma aleatória, não, é um povo que foi batizado, um povo que creu, que foi batizado, que faz parte da comunhão da igreja, que foi agregado à família da aliança, que foi arrolado
aos cristãos efetivos daquela igreja. Você observa que Lucas é muito detalhista. Quando ele diz que eles foram batizados, imediatamente ele diz como é que eles viviam. E aqui Lucas começa dizendo a primeira característica de uma igreja de fato, as características fundamentais de uma igreja genuína é a sua perseverança na doutrina. Se você observar o verso 42, a primeira palavra que Lucas vai detalhar é e perseveravam. Eles não só perseveravam na doutrina, eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam também na oração. Mas a palavra doutrina é o que define essa primeira característica de uma igreja de fato cristã. A doutrina pela qual uma igreja está firmada. Perseverava na doutrina. Ora, mas por que a doutrina está vindo? Ela precede a questão do partir do pão e a comunhão. É porque, irmãos, é a partir do conhecimento doutrinário, dos princípios bíblicos, que nós sabemos o que significa a oração. É a partir do conhecimento doutrinário que nós aprendemos sobre o que é família. Princípios e doutrina têm a mesma tônica. É a partir de doutrina que nós sabemos o que é a ceia do Senhor, inclusive. É a partir da doutrina que nós sabemos o que é a relação de pais e filhos, marido e esposa, patrão e funcionário. É através do conhecimento da palavra que todas as outras coisas são estabelecidas. Se não houver doutrina, a igreja não tem solo firme para qual se apoiar. Então você deve sempre se alegrar quando a sua igreja é uma igreja que vela pela doutrina. Se existe uma característica da igreja presbiteriana no Brasil, é que ela vela pela questão da doutrina. Ela sustenta nos seus pilares tudo o que a Bíblia fala sobre os mais diversos aspectos, que é chamado por alguns estudiosos como a cosmovisão reformada. Mas eu preciso lhe dizer que sem doutrina as outras coisas não vão funcionar. Ela é a mola propulsora, ela é a fonte pela qual a igreja se mantém de pé. É por isso que os brados dos reformadores em épocas passadas foi chamando a igreja a voltar para o Evangelho, voltar para a Escritura, porque se nós não construirmos o ensinamento bíblico a partir da Escritura, a igreja jamais vai se sustentar de pé. Seja alguém que ore pela doutrina da sua igreja, que tenha alegria ao ouvir o sermão que lhe ensina, a ter alegria em vir para a escola dominical. Porque como nós queremos aprender a palavra de Deus, nós desdenhamos os momentos e os encontros em que nós temos a oportunidade para aprender mais a palavra de Deus. E é tão importante essa questão doutrinária, porque até o nosso amor a Deus e a igreja é nivelado pela doutrina. Como nós dizemos que amamos a Deus se nós não amamos a sua casa? Como nós dizemos que amamos a Deus se nós odiamos o nosso irmão? Como nós dizemos que somos servos de Deus se nós nos esquecemos de servir também aos nossos irmãos? Eu lembro de uma palavra dita por um pastor amigo. Ele disse: se você não serve, então não serve. Se você não serve para servir, então não está servindo. A importância da doutrina, irmãos, na igreja é que ela torna a igreja totalmente fundamentada naquilo que Cristo ensinou e o que os apóstolos que ensinaram e que continua sendo reverberada ao longo do tempo. Os apóstolos aqui, eles estavam ensinando a palavra, e a pregação do Evangelho ela era investida, não somente de autoridade, como ela era investida dos ensinamentos de Cristo. A grande prova disso é que quando Paulo foi conduzido ao Evangelho, veja o nível das cartas que ele escreveu, que Pedro escreveu, que Tiago escreveu. Tudo isso é para o nosso ensino, para a nossa edificação. A primeira característica da igreja é que ela precisa velar pela doutrina. Precisamos perseverar na doutrina. Nunca pense que você já sabe demais, que você é um cristão que tem 10, 15, 20, 30 anos. Isso não tem nenhum significado diante de Deus. O que conta para o Senhor e na igreja de Cristo é o quanto você tem desejo de aprender mais do Senhor. O maior teólogo desse mundo, que tenha lido milhões de livros, ele ainda não conhece o suficiente de Deus. Por isso ele precisa conhecer mais, e cada vez mais. Se você tem essa sede de conhecer a Deus,
Essa sede precisa lhe impulsionar na fome de conhecer a Deus, sede de saber mais dele. É impossível que um cristão de fato já tenha chegado ao ápice do conhecimento divino e diga: eu não preciso mais conhecer de Deus, eu preciso mais ir para a escola dominical, não preciso mais ir para o culto, porque eu já sei muito, já dá para me compartilhar em família, em casa. Essa é a malícia satânica de começar a esfriar o coração de muitas pessoas, ao ponto delas perderem a motivação para a igreja. Quer ser uma igreja cristã firme, você precisa ser alguém, precisamos ser igreja que deseja conhecer mais do Senhor. E nós só conhecemos mais do Senhor se nós estivermos vindo para a sua casa, lendo a palavra de Deus, aprendendo continuamente da doutrina bíblica. Um outro aspecto, uma outra característica da igreja de Cristo é que ela não só persevera na doutrina, mas ela também persevera na comunhão. Aí no verso 42, você observa quando Lucas diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra comunhão aqui, ela não está relacionada imediatamente à ceia do Senhor, porque nós costumamos chamar a comunhão, o dia da ceia, como o dia da comunhão, mas não está relacionada à comunhão. A comunhão que os irmãos viviam nessa época, em que eles se encontravam, havia ajuntamento desse povo, você vai observar nos próximos versos. O povo tinha a alegria de estar juntos. Eles se regozijavam quando eles estavam juntos, unidos e reunidos da mesma forma como nós estamos aqui hoje. A mesma alegria que estava lá no coração do salmista é a mesma alegria que agora repousa no coração dos irmãos, quando o salmista, no Salmo de número 122, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você percebe que, uma vez que esses crentes são doutrinados, eles têm alegria em viver em comunhão. Eles não deixam a comunhão com a igreja para segundo, terceiro, quarto plano, ficar em último lugar. Não, a igreja, se eu conseguir resolver minhas coisas, até eu vou para o culto. Cheguei muito cansado, é lógico, é evidente, irmãos, o cansaço muitas vezes, a fadiga da correria da semana, do trabalho, do estudo, em tantas coisas nos traz um final de semana muito cansativo e às vezes nós não conseguimos vir para a igreja. Cada um tem os seus motivos, mas aquele que de fato conheceu ao Senhor, que sabe a importância do culto ao Senhor, ele tem alegria em estar na igreja nesse momento de comunhão. Ele não vem debaixo de obrigação, ele não vem segundo a vontade do pastor para que tenha aquela alegria de ver o membro na igreja. Não, ele vem independente de obrigação, ele vem independente de fulano, de ciclano, ele vem independente de encontro, ele vem independente dessas coisas, porque ele vem para adorar o Senhor, ele vem para louvar a Deus, ele vem para ser instruído pela sua palavra, para ser conduzido pelos seus preceitos. Ele tem alegria no coração a despeito do seu cansaço. Ele deseja essa comunhão. E essa comunhão aqui, que Lucas fala, é uma comunhão que transcende os laços familiares. Observe, tem gente de todas as partes da cidade reunidas aqui hoje, reunidas nas igrejas da cidade. A comunhão que vai além de posição social. Olha o que é que Deus faz. Ele consegue reunir pessoas das mais diversas classes, das mais diversas posições sociais, autoridades. Ele consegue reunir pessoas que vivem uma vida simples, gente de toda condição econômica. Ele traz pessoas para juntos, de pé de igualdade, estar diante do Senhor. Mas esse chamado a vir para a casa do Senhor deve florescer em nós esse desejo da comunhão, esse desejo de estar em comunhão com o irmão, de estar desfrutando da alegria de ter do meu lado gente que crê em Cristo como eu creio, de gente que serve a Deus da forma como você serve. Então você deve manter a alegria no seu coração sempre que você estiver na casa do Senhor, porque Deus te deu esses irmãos, essas famílias, para você desfrutar da comunhão com elas. Tantas coisas às vezes que acontecem dentro da casa do Senhor que leva muitos irmãos a ficarem decepcionados por N motivos, por N coisas, mas lembrando as palavras do Dr. Heber Campos, a igreja é um lugar de enfermos. Não tem ninguém aqui tão são
que não possa ter cometido algum erro. A igreja é um lugar de enfermos, onde existem enfermos cuidando de outros enfermos, onde existe gente doente cuidando de gente doente. E às vezes, como diz o pastor Augusto Podemos, os pastores em si, eles sangram enquanto tapam a ferida das suas ovelhas, enquanto tratam a ferida das suas ovelhas. Irmão, é aquilo onde nós somos tratados, ensinados, exortados, confrontados, edificados, encorajados, animados. É aqui esse lugar. Nós precisamos nutrir novamente o desejo pela comunhão com a igreja de Cristo. Sua comunhão com Deus, ela vai dizer muito de como você deve se portar na comunhão com a igreja. Quanto mais você deseja estar em comunhão com Deus, mais o desejo de estar na casa do Senhor, mais o desejo de manter a comunhão com Deus, não só aqui, mas fora das portas da igreja. Uma terceira característica da igreja de Cristo, irmãos, não somente a doutrina e a comunhão, mas também o partir do pão. Aqui agora o apóstolo, o evangelista Lucas, ele vai destacar. Doutrinados, eles têm sede de estar em comunhão com a igreja, com a noiva de Cristo. Agora eles têm assento à mesa, eles participam da ceia do Senhor. Porque o partir do pão aqui, em que os apóstolos consideravam o alimento espiritual para a igreja, eles faziam isso de casa em casa. Eles tinham essa responsabilidade de levar a comunhão do partir do pão em casa em casa. Mas por que em casa em casa? Porque não havia ainda o lugar onde as pessoas estavam sobre a demanda de ir para aquele lugar. Não havia uma igreja. As sinagogas estavam em alta ainda. A igreja começa a vir depois, o lugar, o templo. Então por isso que os apóstolos, eles levavam a ceia para os irmãos nas suas casas. E nós vamos observar isso no verso 46. Hoje não é mais assim, onde os pastores, os ministros do Senhor não fazem a ceia do Senhor na igreja e levam na casa das pessoas que não vêm. Não, a importância da ceia, ela tem a mesma importância do culto. Então quando você vem para o culto, você lembrando de que naquele dia é um dia de ceia, você vem para a casa do Senhor, lembrando de que no dia da ceia você vai poder ser alimentado espiritualmente, porque a ceia é um dos meios de graça para a sua igreja. Então, tem gente que idolatra a ceia. Então, o culto de ceia enche a igreja. Quando não é culto de ceia, então a igreja dá aquela desfalcada. Não é assim. Nós não podemos também idolatrar algo do culto, colocar aquilo ali como se fosse: se eu não for para a ceia, eu perdi a comunhão, perdi o momento de ser abençoado pela ceia, então vou agora só no outro culto de ceia. Não é assim, irmãos. O culto ao Senhor, ele deve ser tão priorizado quanto o dia de ceia. O dia de ceia deve ser tão priorizado quanto o culto ao Senhor. Uma igreja que é genuína, que tem essa característica de ser uma igreja doutrinada por Cristo, pela palavra, ela é uma igreja que participa da ceia, ela é uma igreja que desfruta desse meio de graça. É tão ruim, irmãos, quando nós vemos alguém que de alguma maneira termina sendo privado da ceia. É tão ruim quando essas coisas acontecem na igreja, para o benefício certamente daquele que faltou com o Senhor. Mas nós devemos aprender que a ceia do Senhor é um alimento para as nossas vidas também. É a pregação dramatizada, é a memória daquilo que Cristo fez por nós. Então, nós não devemos desdenhar esse acesso à mesa do Senhor, à ceia do Senhor. Ainda no verso 42, você observa que os irmãos, eles estavam perseverando na doutrina, eles se alegravam com o conhecimento de Cristo, da doutrina que os apóstolos estavam ensinando. Eles viviam essa comunhão, eles viviam ardentemente na busca de desenvolver a comunhão. Eles participavam da ceia do Senhor, e esses que participavam, logicamente, mediante o contexto imediato, eram as pessoas batizadas. E aqui um adendo: é bom quando aquele que foi convertido, ele almeja o batismo.
Ele almeja o batismo para poder participar da ceia do Senhor, não só para ter o seu nome arrolado na igreja como membro efetivo, mas é bom que ele tenha acesso à mesa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem tanta gente na casa do Senhor que parece que não entendeu o significado do batismo. O batismo não salva ninguém, não somos igreja católica que batizamos como uma forma de salvação. Mas estar na casa do Senhor e não desejar ser batizado é não desejar fazer parte dessa comunhão tão maravilhosa, ter acesso a esses meios de graça. Então é bom repensar. Se você é um cristão que está aqui hoje há tanto tempo, nunca desejou ser batizado, é preciso se reavaliar a sua vida com o Senhor e partir imediatamente para ser batizado, ser ensinado naquilo que for necessário e então participar das outras bênçãos do Senhor reservadas à sua igreja. Eles perseveravam na oração. A oração não tem menor importância do que as outras coisas. A prioridade da doutrina ser estabelecida é porque ela vai ensinar como é uma vida de oração também. E os irmãos viviam assim. Eles tinham a oração como algo que os sustentava diante de Deus. A igreja se manteve de pé também por causa da oração. E lógico, irmãos, não era uma igreja que vivia continuamente no templo, reunido num lugar, orando, mas era uma igreja que mantinha essa vida de oração, não somente na igreja, mas também vivia uma vida de oração em casa. E como nós vemos a nossa responsabilidade diante da oração com o Senhor, quando nós observamos que os cultos de oração são os cultos menos visitados, são os cultos menos onde tem poucas pessoas, quase no geral, mais de 50% da igreja não participam às vezes dos cultos de oração. Isso quer dizer que aqueles que não vêm não tem nenhum motivo. Lógico, tem tantos parentes para ser colocado em questão, mas isso demonstra muito da falta de apreço que nós temos com relação à oração. O grande escritor disse: o cristão que de fato ama a vida de oração, ele ora na sua casa, ele ora na igreja, ele tem uma vida de oração pessoal, porque ele sabe da importância da comunhão com Deus em oração. É preciso, irmãos, nós nos unirmos mais em oração. Há muitos problemas que a igreja não consegue resolver individualmente pela força do próprio braço, as intenções, as melhores intenções para ser resolvida. Há muitos problemas que só serão resolvidos debaixo de oração. Deus muitas vezes vai nos colocar diante dos vales para que nós voltemos ao Senhor mais em oração. Como diria Matthew Henry, ele diz: quando Deus quer mostrar misericórdia para com o seu povo, ele move o seu povo para a oração. E quando nós tivermos tudo as mil maravilhas, que não temos mais tempo para orar, o Senhor cria momentos para a gente orar. Você quer ver um momento em que a igreja orou muito? Foi quando agora houve as eleições, o ano passado, né? Você quer ver alguém orar? É quando alguém está enfermo, quando alguém está numa situação que só Deus para resolver. Quer ver alguém se mover em oração? Deus fecha uma porta de emprego. Quer ver a igreja se mover em oração? É quando as coisas começam a dar errado. Aí quando ele aperta a coisa, né? Quando ele nos leva para o canto da parede para nos acordar, dar aquela alertada e dizer: você precisa recuperar novamente a vida de oração, aí nós nos despertamos para a oração. Então, irmãos, se a igreja se manteve naquela época, através dessas marcas fundamentais, não é diferente com a igreja hoje. Se nós orarmos, o Senhor nos ouvirá. Quantas orações dos salmistas foram feitas aqui: Senhor, ouve o meu clamor, atenta para o meu gemido, escuta a minha voz, não te escondas da minha oração. Quantas pessoas se elevam ao Senhor em oração e o Senhor alivia os seus corações. Enquanto a palavra de Deus fala ao nosso coração, quando na oração nós colocamos o nosso coração desnudo diante do Senhor. Como é importante nós cultivarmos as orações dentro do nosso ambiente familiar, né? Acordar de manhã, já nos primeiros momentos, ter o nosso momento devocional com o Senhor, em oração com Ele. Como é bom poder findar o dia, depois de um dia sobrecarregado, atarefado, cansaço,
tantas coisas que vêm sobre a nossa cabeça, e nós podemos olhar para o Senhor. O Senhor me ajudou em mais um dia, o Senhor me deu graça para que eu pudesse vencer mais uma batalha, o Senhor me conduziu até aqui hoje, e você poder desfrutar desse elo da oração, que a oração permite entre você e Deus. Precisamos ser uma igreja que ore mais, precisamos voltar mais ao Senhor em oração, e quando a igreja estiver desfalecida nesse sentido, o Senhor vai criar exatamente as circunstâncias para que nós voltemos ao Senhor em oração. Desejar aprender de Deus, viver a comunhão no partir do pão, na ceia do Senhor e na oração, são características fundamentais que a igreja de Cristo deve preservar. O verso 43, você observa aí que agora Lucas vai destacar um verbo aí, o verbo temor. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Você observa que o crente de verdade, esse cristão da era primitiva, ele reporta o modelo da igreja hoje. Por quê? Porque depois de doutrinado, depois de compreender os benefícios que se tem ao viver uma vida de comunhão com a igreja, agora ele sabe o que significa ser temente ao Senhor. Não é ter medo de Deus, não é ter medo da palavra de Deus. Pelo contrário, muitas vezes nós fazemos isso sem querer, ou querendo muitas vezes, quando nós olhamos para determinados textos bíblicos que dizemos assim: esse texto é muito confrontador, essa pregação ela é muito radical, essa pregação ela deveria ter mais um atenuante aí, devia ser mais ter mais algo que massageasse o coração, coisa do tipo, porque também a igreja, os seus pastores, em muitas ocasiões aí, ela recebe aquilo que ela quer, ela tem aquilo que ela deseja, porque parece que um dos pontos finais aqui desse sermão é que a igreja de Cristo ela cresce mediante a graça divina. Então, para que igrejas cresçam, se utilizado de tantas coisas que não, de alguma maneira, não confronte o público, para que eles não saiam da igreja e a igreja esvazie. Meu irmão, não tenha medo de Deus, nem medo da palavra dele. Quando ele falar de forma severa contigo, é para o teu bem, é para o meu bem, é por amor, porque o Pai disciplina é o que ama. Eu não devo olhar para a Escritura e vê-la como alguma coisa que vem contra mim, e se vier contra mim é para endireitar os meus caminhos. Observe que o texto que está aqui registrado, ele está falando para a igreja, está falando para o povo que se chama pelo nome do Senhor. Então observa como o povo vivia. Eles viviam com temor a Deus, eles tinham vontade de guardar os mandamentos do Senhor, eles se encontravam num desejo muito forte por obedecer aquilo que Deus ensinava em sua palavra. Isso se chama temor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quer ser um homem sábio? Tema o Senhor. Quer ser uma mulher sábia? Tema a Deus. E de que forma você vai temer a Deus se você não sabe nada sobre Ele? Se você não sabe nada da sua palavra, ou sabe o mínimo possível. De tal forma que às vezes você precisa ir totalmente nas condições problemáticas ao seu pastor, porque parece que você não consegue interpretar algumas coisas bíblicas que servem para a sua vida. Nem sempre, irmãos, nós precisamos vir até o pastor. É importante o aconselhamento bíblico, mas tem coisas que nós podemos resolver pelo que a gente já conhece de Deus. Eu te pergunto agora, meu irmão, quanto tempo você está no Evangelho? O quanto você conhece de Deus? O quanto você sabe de Deus para lidar com problemas na sua casa? O quanto você sabe de Deus para lidar com circunstâncias adversas na sua vida pessoal? O quanto você sabe de Deus para que o mundo na sua volta possa testemunhar que você é de fato alguém diferente deles? Testemunhar que você é de fato um cristão? Quanto nós sabemos do Senhor? O temor só é gerado mediante aquilo que eu conheço de Deus. Mas há muitas pessoas que terminam caminhando pelo extremo de pensar que o Deus da Bíblia é um Deus diferente do Deus que ela crê. Então ela faz os recortes da Bíblia e isola uma espécie de Deus que foi criada na cabeça dela.
E aí é onde começa a grande ruína, porque o Deus da Escritura, Ele se faz conhecido para o seu povo de uma forma em que nós podemos ter acesso livre através da sua palavra. Esses irmãos tinham temor. Verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui mais uma vez há uma ênfase de Lucas sobre a forma como eles viviam. Os que creram, esses que haviam sido alcançados pelo Evangelho. E no verso 45, nós já observamos doutrina, comunhão, partir do pão, oração, temor. No verso 45, você observa a solidariedade da igreja. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É importante uma ênfase aqui nesse texto, um parêntese aqui, para não entendermos que esse texto está dando fundamento para a apologia do socialismo ou do comunismo. Não havia aqui uma forma de usurpar o bem dos outros, fazer com que as coisas caminhassem de forma desordenada, tentando tirar o direito da propriedade privada. Não, os irmãos eles tinham as suas propriedades, eles trabalharam para isso, teologia do trabalho, eles trabalharam, eles suaram, eles viviam trabalhando, por isso eles tinham a sua propriedade. Agora eles se acham no momento em que há irmãos da igreja que estão padecendo necessidade. Então o que é que eles fazem? Eles começam a compartilhar daquilo que eles têm. Isso é fantástico, irmãos. Sabe por quê? Porque na medida em que Deus te abençoa, Deus te dá condição de você ter bens, riqueza, talvez seja um momento para você observar que Deus tem te dado em abundância para você também abençoar outros. Se o Senhor te deu abundância em roupa, lembra-se daqueles irmãos teus que estão dentro da casa do Senhor, que não tem, que tem necessidades. Ora, nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de um povo que vive em comunhão. Eu não posso passar pelo meu irmão e perceber que ele tem uma certa necessidade e fazer pouco caso, porque nós somos igreja, porque nós vivemos a comunhão, ou do contrário, seremos taxados de hipócritas, que se observa as demandas e necessidades da igreja e nós não conseguimos nem ajudar os que fazem parte da própria fé. Mas isso também deve ser um princípio aplicado dentro da própria casa. Na medida em que nós observamos as necessidades dentro do próprio lar, nós devemos ser responsáveis para que essas demandas, essas necessidades sejam supridas. Só aí então esse princípio também vai ser aplicado na casa do Senhor. Porque se nós não conseguimos ajudar aqueles que estão dentro de casa, aconselhá-los, instruí-los, alimentá-los, nutri-los, nós também não faremos na casa do Senhor. E é tão importante saber disso, irmãos, que essa casa, esse templo, ele é mantido mediante também um outro princípio fundamental dos dízimos e das ofertas. O banco que você senta, o conforto que você tem com o ar-condicionado, todas as projeções, todos os trabalhos, tantas coisas que envolvem as despesas, isso conta com essa solidariedade que a igreja deve ter, que nós devemos ter, em que esses irmãos aqui tinham. Eles não vendiam tudo para dar ao povo, eles vendiam de suas propriedades para atender aqueles que necessitavam. Então, esteja alerta para as necessidades da sua igreja, esteja alerta para as necessidades do seu irmão, esteja alerta para as necessidades dentro da sua casa, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Você sempre vai ser usado por Deus, ou deve ser usado por Deus para suprir essa demanda na sua casa, na igreja. E por fim, irmãos, além da solidariedade, esses irmãos eles adoravam a Deus. O verso 46 e o verso 47 que diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa igreja que é fundamentada na doutrina, que compartilha na comunhão, que vive em oração, parece que são coisas tão difíceis de viver
mas é a necessidade que nós temos de viver como cristãos. Esse povo era um povo que adorava a Deus, era um povo que tinha como objetivo da sua vida espiritual a vida de adoração ao Senhor. Então, duas coisas aqui: a adoração ao Senhor, ela está ligada a esse momento, esse ajuntamento que nós temos nos dias do Senhor, de virmos para a casa do Senhor para o adorar. A adoração também está envolvida com o nosso culto, com a vida como um monumento de culto ao Senhor, para não pensarmos que é só uma coisa ou outra, porque pela falta de distinção, de discernimento sobre essas coisas, é que algumas pessoas estão sendo conduzidas de forma, às vezes até inocentemente, pelos mentores dos desigrejados, que tem se proliferado na medida em que eles ganham mais espaço nas mídias e em outros lugares. Eles começam a colocar aquela sementinha maligna no coração de alguém, de algum cristão, que por causa de algum defeito na igreja não precisa mais ir para a igreja. Eu sou crente em casa porque eu tenho a palavra em casa, tenho família que é cristã, então eu serei crente em casa. Por causa de alguma situação em que entristeceu aquela pessoa, elas não vão mais para aquela igreja, vai para outra e fica pulando de galho em galho, nunca para em lugar nenhum, porque ela nunca vai achar a igreja perfeita. Então fica um processo degradante da vida espiritual daquela pessoa que perdeu o significado do que é igreja, que perdeu o significado do que é a adoração ao Senhor. Não estamos fazendo defesa de templo, de placa denominacional, porque é possível ser cristãos em outra igreja, mas eu quero destacar aqui com os irmãos a necessidade de que nós precisamos estar na casa do Senhor para sermos ministrados pela sua palavra, para termos a comunhão com os nossos irmãos, aprendermos com eles, termos a oportunidade de ajudar os nossos irmãos, de orar com eles, orar por eles, termos a oportunidade de construirmos uma igreja solidificada, que persevera, não uma igreja que vai minguando até fechar, como tem muitos casos de congregações, pontos de pregação, porque essas características não fazem parte, elas nascem e morrem. Hoje, a igreja presbiteriana aqui do Catolé, ela tem já seus mais de 10 anos, né, pastor? Ela está há esse tempo firmada aqui, porque essas coisas têm sido nutridas. Nunca pense que a igreja que você faz parte é a igreja perfeita, nunca defenda isso, jamais coloque isso no coração, mas saiba que o Deus que conduz essa igreja, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é sábio, Ele é justo, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele levanta seus servos para trabalhar, entra servos e sai servos, mas Ele sempre vai mantendo, porque Ele sempre garantiu isso na sua palavra. Quando homens morreram, Ele levantava outros, porque a igreja dele, Ele ama, a sua igreja, Ele fez com que o seu filho derramasse o seu sangue. Então o amor de Deus pela sua igreja deveria saltar no nosso coração com o mesmo amor pela casa do Senhor, pela noiva de Cristo, pela obra de Deus, por aquilo que diz respeito ao Senhor, porque nossa vida está tão envolvida com as coisas desse mundo que nós damos muito pouco para Deus. Nós achamos que o nosso dízimo é muito. Meu irmão, Deus te deu trabalho, e as compras que você recebe, os números que você recebe no final do mês, foi Deus quem te deu. A saúde que você tem é Deus quem te dá, porque você não sabe nem muitas vezes como está o seu corpo, mas Deus sustenta a tua saúde. A família que Deus te deu, os teus filhos, marido, esposa, tantas bênçãos. Toda boa dádiva vem do alto, vem de Deus, vem dos céus para o seu povo. Se existe um povo que é mais feliz nessa terra, se chama crente, cristão, servo de Deus, que tem uma igreja para congregar, que tem um pastor para ser cuidado espiritualmente por ele, que tem um povo, uma família que pode contar, que pode trazer os seus dilemas, os seus desafetos para compartilhar. Nós temos uma igreja que Deus estabeleceu para ser o seu porta-voz na terra, para comunicar o evangelho, para viver uma vida que o glorifique. Como é bom nós virmos para a casa do Senhor, como é bom nós aprendermos mais de Deus. Há 10 anos atrás você não era esse cristão que hoje já sabe tanto de Deus. Olha o quanto você tem aprendido dentro da casa do Senhor.
Quantas decisões você não já tomou que Deus abençoou porque você usou princípios bíblicos, porque você lembrou dele, você lembrou da palavra. Antes de fazer alguma coisa, você lembrou de que tinha que orar ao Senhor, pedindo que Ele abençoasse e aprovasse. E o quanto Deus tem te abençoado, irmão. O que você precisa mais de Deus para você entender que Ele é um Deus que cuida da sua vida? Então não vamos perder a oportunidade de estar adorando a Deus na sua casa. Sempre em alegria, vindo para a casa do Senhor. Seja aquela pessoa para contagiar outras. Não seja mórbido, que não pulsa vigor pela casa de Deus, pela igreja. Vamos para a casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Ele deu esse dia para que nós o adorássemos. Nós já trabalhamos a semana inteira, nós já estudamos a semana inteira, nós já gastamos nossas energias na semana toda, mas vamos para a casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Quando você perde um domingo, às vezes eu acho que lhe faltou alguma coisa. Quando nós perdemos um dia na casa do Senhor, fica uma semana vazia. Quando você vem para a casa do Senhor, tudo é diferente, irmãos. Louve a Deus pela igreja que Deus te deu para congregar. Louve a Deus pelos irmãos que Deus colocou na sua vida para fazer parte da sua família espiritual. Essas coisas são totalmente importantes, porque é aí, é quando essas mínimas coisas são observadas, que Deus faz como Ele fez na igreja primitiva. O Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. O Senhor ia arrebanhando as pessoas para dentro da casa do Senhor. Vendo essas cadeirinhas aqui? Você precisa cumprir o mandato do Senhor. Prega a palavra na tua casa. Prega a palavra para os teus amigos. Não te envergonhe de Cristo. Fala do Senhor. Leva o Evangelho nos lugares onde Deus te colocar. Cria oportunidades de fazer com que haja momentos em que a palavra de Deus seja anunciada. Não te contentas em ver os bancos vazios, a começar dentro do teu próprio lar. Convida, chama, porque na igreja a pregação do Evangelho vai alcançar muitos corações. Se existe uma igreja missionária também, se chama Igreja Presbiteriana do Brasil. Não somos daqueles que dizem assim, os salvos virão. A teologia é equivocada. Os salvos virão. Eles virão mediante um meio extraordinário da pregação do Evangelho. Então, se você quer ver sua família aqui, então você precisa começar evangelizando ela. Se você quer ver seus amigos, se você tem interesse em ver pessoas que estão perdidas, jogadas nesse mundo, fala de Cristo para ela. Mesmo que elas não venham para cá, mas se vier para cá é ainda melhor, porque você vai ter mais um irmão para congregar. As características da igreja de Cristo, essas características que foram estabelecidas aqui, elas são motivo do crescimento da casa do Senhor, do crescimento do reino. Que Deus nos ajude como igreja do Senhor aqui nessa terra a fazer com que a nossa vida destaque essas marcas que compõem a igreja de Cristo aqui na terra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos e te bendizemos pela tua gloriosa graça de termos escolhido, e de hoje nós fazemos parte da família da aliança. Que o Senhor preserve sempre em nós, ó Deus, como igreja do Senhor, a mantermos a responsabilidade de cuidar da tua casa, de cuidar dos teus filhos, uns dos outros, de trazermos outras pessoas que não conhecem a Ti, para que aqui na casa do Senhor sejamos uma numerosa multidão a Te cultuar, a Te louvar e Te agradecer por toda a nossa vida. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.